A segunda falácia que eu trouxe para hoje é uma falácia particularmente importante, porque, de facto, acontece em variedíssimas circunstâncias. E é um caso especial de falso dilema. Porquê? Porque se parte do princípio, ou melhor, presume-se que todas as proposições têm que ser conhecidas como verdadeiras ou falsas, o que não é correto. Ou seja, não é pelo facto de eu não poder dar uma determinada proposição como verdadeira hoje que não possa vir a fazê-lo daqui a 10 ou 20 anos, como já aconteceu com uma série de hipóteses científicas. Ou seja, na impossibilidade de provar que a hipótese ou a minha tese é verdadeira, socorre-me do facto dos meus opositores não conseguirem provar o contrário. Ou seja, sustento a ideia de que, na ausência de prova contrária àquilo que eu defendo, aquilo que eu defendo é verdadeiro. Trata-se de uma falácia, ou seja, conclui-se que algo é verdadeiro por não se ter provado que é falso. Ou conclui-se que algo é falso porque não se provou que é verdadeiro, como já vamos ver nos exemplos que eu vos trouxe. E que, mais uma vez, esta imagem-texto, digamos assim, exemplifica bem. Aliás, este é uma brincadeira que um senhor chamado Bobby Anderson, penso que não estou a falhar, exatamente, um senhor Bobby Anderson, mentor de uma religião um pouco extravagante chamada pastafarianismo, ou seja, que disse que, enfim, existe o monstro do esparguete voador. Como ninguém consegue provar que ele não existe, posso afirmar que ele existe. Enfim, brincando um bocadinho, como já vamos ver, com o velho argumento da existência de Deus. Deus existe porque tu não consegues provar que ele não existe. Ora bem, é um problema muito importante e muito particular, já vamos ver a seguir, porque há quem entenda que esta falácia só existe num dos sentidos. Já vamos ver porquê. Mas pronto, para justificar esta imagem, a lack of evidence is not evidence. Isto é, a falta de prova não é prova. A inexistência de prova não é prova da inexistência. Este é o núcleo, digamos assim, o coração, o centro desta falácia, que se desmonta mostrando isto mesmo que eu disse. É que não é pelo facto de não poder afirmar que uma proposição é verdadeira que ela não é verdadeira. Pode vir a revelar-se verdadeira e eu posso vir a arranjar condições que me permitam apresentá-la como verdadeira no futuro. Já aconteceu com muitas hipóteses científicas. Portanto, temos que argumentar neste sentido. Não é pelo facto de hoje eu não poder dizer que uma determinada posição é verdadeira ou falsa que ela não venha a revelar-se verdadeira ou falsa. Tudo menos dizer que ela é verdadeira porque não posso provar que ela é falsa. Portanto, vejamos os exemplos que exemplificam esta ideia. O primeiro exemplo é clássico. Mais uma vez, tem a ver com Deus. No fundo, o argumento que Bobby Anderson tentou parodiar, não é? Inventando aquela deidade, não é? Se vocês forem ao YouTube, está lá tudo. Ele criou a mesma religião, tem seguidores, enfim. Mas não passa de uma paródia. Bom, Deus existe porque ninguém provou que não existe, ou Deus não existe porque ninguém provou que existe. Cá está. Na impossibilidade de dizer porque é que Deus existe, ou melhor, porque é que a hipótese de Deus existe é verdadeira, eu socorro-me da impossibilidade de mostrar que esta hipótese é falsa e vice-versa. Portanto, chama-se isso o apelo à ignorância. Passar o ónus da prova para os opositores da minha tese, digamos assim. E, enfim, temos aqui a explicação, digamos, teremos sempre que argumentar que a proposição de Deus existe, tanto pode ser verdadeira como falsa, ainda que não tenhamos, por ora, como aconteceu com variedíssimas hipóteses científicas, forma de o saber. Desconfio que, em relação a esta proposição, nunca venhamos a saber. No entanto, não podemos descurar esta possibilidade. Tá bom? Bom, exemplo 2, que é um pouco, enfim,
outra roupagem para o mesmo argumento, digamos assim, mas que, de facto, é sustentado por muita gente. É um argumento falacioso. Isto é, há formas de vida inteligente extraterrestres porque não há provas de que não existem. Ou então vice-versa. Não há formas de vida inteligente extraterrestre porque não há provas de que existem. Mais uma vez, na impossibilidade de sustentar que a hipótese que eu defendo é verdadeira ou falsa, passo o ónus da prova para os meus opositores e confronto-os com a impossibilidade de provarem o contrário daquilo que eu defendo. Trata-se, portanto, da falácia do apelo à ignorância. E, mais uma vez, podemos sustentar, argumentar, mostrar que esta proposição há de ser verdadeira ou falsa, ainda que, por ora, não estejamos em condições de o confirmar. Pronto. Ora bem, há quem entenda, e quando digo não é qualquer pessoa, estamos a falar, por exemplo, de Bertrand Russell, um ateu convicto, portanto, com pedigree, que entende que só esta primeira situação, isto é, o primeiro caso, é que constitui uma falácia. Porquê? Porque sustenta Bertrand Russell que compete aos dogmáticos, isto é, aqueles que afirmam ter certeza acerca de qualquer coisa, provar que aquilo que afirmam é verdadeiro. Não compete aos céticos, isto é, àqueles que duvidam, àqueles que têm reservas em relação a determinada hipótese, provar o que não estamos perante uma prova, perante uma proposição verdadeira. Ou seja, o ónus da prova recai, segundo Bertrand Russell, sobre quem afirma e não sobre quem duvida. Daí que, também um pouco, enfim, em sintonia com a brincadeira do Bobby Anderson, Bertrand Russell diz na altura que nada me impede de afirmar que existe um bule voador orbitando em torno do Sol entre Marte e Terra e sustentar que é verdade. Porquê? Porque ninguém pode provar que isso não é verdade. Portanto, a ideia de Bertrand Russell é esta, é que não é possível provar negações, além de que alegações extraordinárias acerca do bule voador, acerca do monstro do esparguete, acerca de Deus, no fundo, requerem provas extraordinárias. Resumindo e concluindo, segundo Bertrand Russell, só o primeiro caso, a primeira circunstância é que será falaciosa, na medida em que, repito, não é a quem duvida, a quem discorda, compete apresentar provas, mas a quem afirma o que afirma. O que nos leva a pensar e a procurar situações no cotidiano em que este tipo de argumentação não é falaciosa e, de facto, vejamos o que acontece nos tribunais por todo o mundo, não sei se será por todo o mundo, porque há sistemas judiciais que não respeitam princípios básicos, mas em Portugal e nos países civilizados há uma coisa chamada presunção da inocência. Um caso em que o apelo à ignorância não é falacioso. O que é que isto quer dizer? O acusado presume-se inocente, dada a ausência de provas da sua culpabilidade e, em caso de dúvida, decide-se a seu favor. In dubio pro reo, um princípio que se traduz em duas regras. A regra do tratamento, isto é, durante todo o processo, o acusado deve ser tratado como inocente ou não culpado, isto é, o acusador, em Portugal chamam-se procuradores, é que tem que apresentar provas de que aquela pessoa o acusado é culpado e não o acusado provar que não é culpado. Imaginem o que seria eu ter que provar que não sou culpado de uma grandíssima mentira que a minha vizinha resolve inventar em relação a mim, não é? Há pessoas extraordinárias que resolvem inventar histórias extraordinárias, desde logo por esta razão. A segunda regra probatória, portanto, este é o ónus da prova, isto é, quem tem que provar, recai sobre quem acusa.
e não cabe ao acusado provar a sua inocência, mas ao acusador provar a sua culpabilidade. Uma regra que, enfim, como quase todos os grandes princípios jurídicos, tem a devida correspondência em latim. Não vou tentar ler para que não me acusem de cometer erros deste género. Ou seja, em suma, é inocente porque não se provou ser culpado. É um apelo à ignorância válido, não falacioso. Portanto, aqui tem, mais uma vez, a prova de que isto que estamos aqui a tratar e continuamos a tratar na próxima sessão pode ajudar-vos e muito, além de fazer um bom exame de filosofia, a perceber o mundo em que vivem, a perceber as circunstâncias com as quais têm que cruzar-se e que às vezes não chegam a compreender bem porque aquelas circunstâncias e não outras, e porque é que se resolvem daquela maneira e não de outra maneira. Portanto, aproveitem para aplicar estes princípios na vossa vida.